Hoje vou conversar com vocês sobre a rotulagem de produtos de origem animal. Tem uma coisa que eu acho engraçada sobre a rotulagem de produtos de origem animal, que as pessoas acham que é muito diferente da rotulagem de outros produtos, como se fosse outro assunto totalmente, tipo, ou você faz rotulagem de produtos de origem animal, ou você faz rotulagem do restante dos alimentos. E não é, tá, gente? Essa é uma grande objeção que existe no mundo da rotulagem. Quem trabalha só com produtos de origem animal acha que é um mundo muito particular e que o que serve para produtos de origem animal não servem para os outros alimentos. E quem não trabalha com produto de origem animal tem medo de trabalhar, tem medo de fazer a rotulagem desses produtos, porque acha que é um mundo completamente diferente do que está acostumado. E não é, gente, não é. Uma coisa que é muito importante para a gente começar a entender como a rotulagem funciona, como as legislações funcionam, é olhar para o âmbito de aplicação delas. Então, para o âmbito de aplicação e também para as exceções, né, onde aquela legislação não se aplica. Então, eu nunca vi uma legislação que a exceção era, não se aplica a produtos de origem animal, ou existem legislações que só se aplicam para produtos de origem animal, a gente vai chegar nelas. Mas eu nunca vi produto de origem animal como exceção. Produtos de origem animal todos. Mas eu nunca vi, uma legislação que excluam todos os produtos de origem animal. Então, quando a legislação diz que ela se aplica a alimentos, bebidas, aditivos, coadjuvantes de tecnologia, industrializados, embalados na ausência dos consumidores, os produtos de origem animal estão lá dentro. Então, a gente não pode se apegar, isso aqui é uma legislação da Anvisa, então só serve para produtos da Anvisa. Ou então, isso aqui é uma legislação do MAPA, então só serve para produtos do MAPA. Não é o órgão que fez a legislação que vai definir para que ela serve. É o âmbito de aplicação e as exceções, onde aquela legislação não se aplica. Então eu falava isso aqui muito. Faz um tempinho que eu não falo, então acho que eu preciso voltar a falar muito, mesmo porque tem bastante gente nova. Que a gente precisa, quando a gente vai estudar uma legislação sozinho, quando a gente vai pegar uma legislação para ler, a gente precisa ler essa legislação na íntegra. Eu entendo que não é legal ficar lendo legislação, não é todo mundo que gosta, ainda mais se você tá começando agora, se você não tem uma noção muito grande de rotulagem, se isso de repente caiu no seu colo, se a pessoa que fazia saiu e agora é você que precisa fazer, ou se você tinha uma ajuda e agora não tem mais ajuda, ou se você tá começando nessa área, tudo parece muito confuso, parece ser muita coisa, parece que não vai dar conta, mas a gente dá conta. É só querer e se dedicar um pouco. Eu falo que é igual dirigir. Quando a gente começa, parece que é um monte de coisa. Nossa, mas eu tenho que ligar o carro, eu tenho que engatar a marcha, eu tenho que cuidar de 3 espelhos diferentes, eu tenho que saber fazer baliza, eu tenho que saber andar pra frente, eu preciso saber fazer rotatória, eu preciso saber passar em cancela, quem tá aqui há mais tempo sabe o que eu tô falando. E ainda tem gente que faz isso ouvindo música, tem gente que ainda fala no celular, tem gente... E depois de um tempo, você estuda, você pratica e você faz, naturalmente. Você não fica pensando mais em todos os processos, o que eu preciso fazer agora? É natural, você já sabe o que você tá fazendo. Com a rotulagem é absolutamente a mesma coisa. No começo parece que é muita legislação, muito detalhe para lembrar, nananana. Depois de um tempo, depois que você estuda e depois que você tá na prática, é natural, você já sabe o que você precisa fazer. Você já sabe quais são as legislações principais. E as legislações estão sempre ali para serem consultadas. Você não precisa sair decorando a legislação. É que com a prática, aquelas que a gente usa mais, elas vêm naturalmente, você se acostuma com aquelas informações. As que a gente não usa tanto, elas sempre estão ali para serem consultadas. Então foi até uma pergunta que eu respondi hoje na caixinha. Aline, você se sente segura para fazer a rotulagem de qualquer produto? Sim, hoje eu me sinto segura para fazer a rotulagem de qualquer produto. Por quê? Porque eu sou muito a bambambam da rotulagem? Não, é porque eu sei onde pesquisar se eu precisar. Porque eu tenho minha rede de apoio, porque eu sei para quem perguntar, porque eu sei como questionar, porque eu sei como procurar uma legislação, porque eu sei onde as legislações ficam, porque eu sei ler uma legislação, eu sei interpretar uma legislação. Então não é porque eu tenho todas de core, porque manda aí qualquer produto que eu sei fazer. Não é isso, mas é porque eu tenho respaldo, eu sei para onde correr se eu precisar. Então eu tenho mais facilidade com alguns produtos? Tenho. Com quais? Com a Anvisa. Por quê? Porque é mais fácil? Não.
É porque é o que eu mais trabalho. Por acaso, o meu nicho é mais de produtos da Anvisa, é mais de produtos industrializados, é mais de produtos que a gente encontra mais ali usualmente no supermercado, que são da Anvisa. Só por isso, porque aconteceu de eu trabalhar mais com isso. Agora, se você pegar alguém que tá super adaptado a trabalhar com suplementos alimentares, essa pessoa vai achar que trabalhar com suplementos é mais fácil. Por quê? Porque é mais fácil? Não, porque a pessoa tá acostumada. E é a mesma coisa produto de origem animal. Se você pegar alguém que só trabalha com produto de origem animal, ela vai achar que é mais fácil, porque ela tá mais adaptada, porque ela tá acostumada, porque é a prática dela. E se você pegar alguém que não trabalha com produto de origem animal, essa pessoa provavelmente tem medo. Porque igual a Deca mandou aqui, parece que as rotulagens de produtos de origem animal é mais rígida. Não é, é a mesma. É a mesma. A rotulagem de produtos de origem animal é a mesma. Produtos de origem animal estão dentro do âmbito de aplicação da 259. Produtos de origem animal estão dentro do âmbito de aplicação da RDC 360 e 359, que é de informação nutricional. Está dentro do âmbito de aplicação da RDC 54, de informação nutricional complementar. Está dentro do âmbito de aplicação da RDC 26, de alergênicos, da RDC 136, de lactose, da RDC 135, de lactose, da portaria 157 do Inmetro de peso líquido. Seguem as mesmas legislações. A base da rotulagem é a mesma. As informações são basicamente as mesmas. O que acontece é que tem alguns detalhes diferentes. Mas são detalhes, não é uma rotulagem totalmente diferente. Não é que, meu Deus, nossa, tudo que eu sei da Anvisa não serve para produto de origem animal. Então, assim, eu não posso nem pensar em querer fazer a rotulagem de um presunto porque eu só trabalho com sorvete. Não é assim, gente. A base que você tem para fazer a rotulagem do sorvete é a mesma base que você vai usar para fazer a rotulagem do presunto. A base que você tem para fazer a rotulagem de um pão é a mesma base que você vai usar para fazer a rotulagem de um iogurte. Vai ser absolutamente a mesma rotulagem sem tirar nem pôr? Não, não vai ser exatamente a mesma rotulagem. Mas não é exatamente a mesma rotulagem de nenhum alimento. Porque se você pegar o sorvete, não é exatamente a mesma rotulagem de um pão. E os dois são produtos da Anvisa. Se você pegar a rotulagem de sei lá, deixa eu pensar aqui, de um requeijão, não vai ser absolutamente a mesma rotulagem de um iogurte. E são dois produtos de origem animal, são dois lácteos, são dois derivados de leite. Então não tem nenhuma rotulagem que é absolutamente igual. Mas todas as rotulagens têm a mesma base. Então, todas as legislações que você usa para fazer a rotulagem do seu produto Anvisa, vamos supor, você vai usar para fazer a rotulagem de um produto MAPA, de um produto de origem animal, com algumas pequenas diferenças. Mas pequenas diferenças existem entre a rotulagem, inclusive de produtos iguais. Porque se você pegar um iogurte A com um iogurte B, não necessariamente eles vão ter exatamente a mesma rotulagem. Depende dos ingredientes, depende do propósito daquele produto, depende da composição nutricional, depende de várias coisas. Então nem entre produtos iguais a rotulagem vai ser igual. Então não adianta pensar que produtos diferentes a rotulagem vai ser igual. Mas a questão não é absurdamente diferente. Não é absurdamente diferente. Então, quais são as legislações específicas para a rotulagem geral de produtos de origem animal? O RISPOA, ou RISPOA, que é o decreto 9.013. Importante aqui, gente, não existe um novo RISPOA. Já falei isso aqui outras vezes. Não existe um novo RISPOA. O que aconteceu? O RISPOA, decreto 9.013, do Ministério da Agricultura de 2017 foi atualizado. E essa atualização veio através do decreto 10.468 de 2020. Mas o decreto 10.468 de 2020 não é um novo RISPOA. Porque se você for se guiar só pelo decreto 10.468, não tem todas as informações. Ali tem só as informações que foram atualizadas ou as novas informações. Mas ele não é um novo RISPOA, ele só atualizou o RISPOA, que é o decreto 9.013.
Inclusive, ele não é uma legislação só de rotulagem, tá, gente? Ele tem um capítulo sobre rotulagem, que, se eu não me engano, é o 9, mas não tenho certeza. Mas ele tem um capítulo sobre rotulagem e ele fala sobre várias coisas. Tanto que RISPO é uma sigla, que eu não vou lembrar agora, mas fala sobre inspeção, fala sobre fábrica, fala sobre várias coisas dentro do RISPO, incluindo rotulagem. E tem a IN 22, que também foi atualizada em 2020, e essas duas atualizações já estão em vigor. Então, tudo de novo que aconteceu aí na rotulagem de produtos de origem animal já está em vigor, tanto por causa do RISPO quanto por causa da IN 22, que ela também foi atualizada com novas informações. Então, essas são as duas principais legislações para rotulagem de produtos de origem animal. Mas, como eu disse, elas não são únicas. As legislações da Anvisa, do Inmetro, também contam aqui para rotulagem de produto de origem animal. Então, como eu falei, RDC 26 de alergênicos, Lei 10.674 de glúten, RDC 360, RDC 350, a própria 259. Se vocês pegarem a RDC 259 e a IN 22, elas são basicamente a mesma legislação. Só que a RDC 259 fala de rotulagem geral e a IN 22 fala para produtos de origem animal, mas é basicamente a mesma legislação. Então ali, como falou aqui, vai falar de inspeção, vai falar de questões sanitárias e fala também de rotulagem lá dentro. E a IN 22, ela é específica para rotulagem, ela é uma legislação de rotulagem, assim como a RDC 259, voltada também para produtos de origem animal. A Thay mandou aqui, toda rotulagem requer dedicação, independente da sua origem. Exatamente, toda rotulagem a gente precisa estudar, toda rotulagem a gente precisa se ambientar com as legislações, precisa de atenção na hora de fazer, precisa de estudo, mas a base é a mesma. E aí, o que acontece muito com produtos de origem animal também? Eles normalmente têm RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Então, o que é o RTIQ? É uma legislação que é como se fosse, eu sempre falo, a certidão de nascimento de um produto. Então, na sua certidão de nascimento, ela mais ou menos define a sua existência, né? Olha, existe essa pessoa aqui, de tal sexo, que nasceu tal dia, em tal cidade, a mãe dela chama tal, o pai dela chama tal, ela chama tal, e ali tem as suas informações. O RTIQ é basicamente a mesma coisa, é uma legislação que vai definir exatamente o que é tal produto. Então, no RTIQ de doce de leite, por exemplo, define exatamente o que é um doce de leite. Então, doce de leite, quais são os ingredientes obrigatórios, quais são os ingredientes opcionais, quais são os aditivos que ele pode usar, quais funções aquele aditivo pode ter dentro do doce de leite, qual é a quantidade daquele aditivo que precisa ter ou que pode ter, se tem algumas, as características físico-químicas, as características sensoriais, qual vai ser a denominação de venda em cada caso, se vai ser sempre a mesma, se dependendo do ingrediente vai ser uma denominação de venda. Então, para algo chamar doce de leite, ele precisa cumprir todos os requisitos que tem ali naquele RTIQ. A mesma coisa para iogurte, a mesma coisa para ricota, a mesma coisa para composto lácteo, a mesma coisa para requeijão, a mesma coisa para queijo, a mesma coisa para hambúrguer, a mesma coisa para linguiça. Então, os produtos de origem animal, normalmente, não são todos, mas normalmente eles têm um RTIQ. E isso é uma coisa diferente, então, porque normalmente a gente vai ter uma legislação a mais para usar, que é o RTIQ do produto. Então, ali dentro, ele pode te dar só informações básicas, como tipo, esses são os ingredientes principais, aqueles ali são os opcionais, não pode ter tal coisa, esses são os aditivos, e é basicamente isso. Só que tem alguns alimentos que eles vão trazer algumas informações mais específicas no RTIQ, como algum aviso que você precisa fazer. É basicamente algum aviso que você precisa fazer no rótulo, tipo, se você tem uma bebida láctea branca, você precisa escrever que bebida láctea não é leite. Se você tem uma bebida láctea colorida, você precisa escrever que bebida láctea não é iogurte. Em algumas bebidas lácteas, você precisa colocar a porcentagem do soro do leite no painel principal. No caso do iogurte, dependendo da composição do iogurte, a denominação de venda vai mudar, porque ele vai ser um iogurte integral ou ele vai ser um iogurte desnatado, e isso precisa estar ali.
Então tem esses detalhezinhos dentro do RTIQ, mas daí é muito específico para cada produto. Ó, a Tá mandou aqui, tipo, da ricota tem que ter a porcentagem de gordura, do leite condensado também, precisa ter a porcentagem de gordura no painel principal. Então, assim, tem algumas especificidades dentro do RTIQ, mas daí é muito específico para cada produto. No mel você tem que falar, mas do mel eu acho até que tá no RISPO, nem tá no RTIQ, ou talvez estejam nos dois, mas que o mel não pode ser consumido por menores de 1 ano de idade. A Nutri Lívia perguntou como sabemos se o alimento tem RTIQ. Entrei no VR10 e estou perdida em relação a isso. Eu já falei isso 1000 vezes também, gente. Tem, principalmente para produto de origem animal. Tem um link do mapa que te leva para uma página onde tem todos os RTIQs. Você que é VR10, esse link está lá na comunidade. Mas é no site do mapa que você vai achar os RTIQs de produtos do mapa, tanto produtos de origem animal quanto bebidas. Agora, dos produtos da Anvisa é na biblioteca de alimentos da Anvisa, mas os produtos da Anvisa quase nunca tem RTIQ. Que eu me lembro aqui que tem chocolate, que tem um RTIQ decentinho, assim, que dá alguma especificação, e só, que eu me lembro. Só os produtos mapa tem RTIQ? Não, não são. Mas é que os produtos mapa normalmente tem. Normalmente tem. Não só produto de origem animal, bebidas também. A gente tem RTIQ para suco e polpa, a gente tem RTIQ para néctar, a gente tem RTIQ para refrigerante, a gente tem RTIQ para refresco. Então, produtos mapa normalmente tem RTIQ e produtos Anvisa normalmente não tem. Mas não é regra. Os dois podem ter e os dois podem não ter também. Produto da Anvisa não é RTIQ, sim PIC. Padrão de... PIC e RTIQ é a mesma coisa, mas os produtos da Anvisa é RTIQ sim, porque se você olhar a legislação é um regulamento técnico de identidade de qualidade. Gente, RTIQ e PIC é a mesma coisa. São só formas diferentes de falar. Então, um ponto diferente da rotulagem de produtos de origem animal. Normalmente eles vão ter RTIQ e aí a gente precisa seguir isso. Dentro do RTIQ pode ser que tenham algumas especificidades que a gente precise cumprir, pode ser que não. Por exemplo, do doce de leite, que eu sempre uso de exemplo, eu não me lembro de ter nenhuma especificidade tipo de aviso que precisa fazer no rótulo, algo que vá mudar a rotulagem. Não me lembro. Já de iogurte tem, a denominação de venda pode mudar. De bebida láctea tem esses avisos que precisam ser feitos. A questão sobre produtos de origem animal eles podem ter RTIQ e aí dentro do RTIQ tem mais algumas informações que a gente precisa ficar atento. Principalmente para ver se o produto que você está trabalhando é realmente o produto que você acha. Foi até outra pergunta que eu respondi aqui hoje na caixinha. A pessoa me perguntou, eu tô trabalhando com suco pronto pro consumo, por onde eu começo? Eu falei, comece entendendo se é suco mesmo. Porque, gente, várias vezes, não tô brincando. Já chegou assim, Aline, eu trabalho com suco, você faz a rotulagem? Eu falo, faço. Na hora que eu vou ver, não é suco, é néctar. E isso muda a rotulagem, isso muda a legislação que você vai seguir. Então, assim, comece sabendo se o produto que você trabalha é realmente o produto que a pessoa falou. Às vezes a pessoa chega lá, eu tô fazendo a rotulagem de um doce de leite. Aí você vai olhar no RT que aquilo lá não é um doce de leite, porque não cumpre os padrões. Já aconteceu isso comigo com suplemento. Eu precisei falar pro meu cliente que o que ele tinha não era um suplemento. Porque a hora que você vai olhar a legislação de suplemento não se enquadra. Então, esse é um ponto super importante. Mas aí, saindo um pouco disso de RTIQ, porque eu não vou me aprofundar, a questão existem, tá? Precisa saber se o seu produto tem. A partir do momento que ele tem, é mais uma legislação que você precisa usar. E, inclusive, isso faz com que muitas pessoas que trabalhem com produtos de origem animal gostem e achem mais fácil trabalhar com produtos de origem animal, porque tem o RTIQ. Quando tem, você não precisa pensar tanto, a denominação de venda tá ali, o que você precisa seguir tá ali, alguns padrões estão ali, alguns avisos estão ali, então isso acha mais fácil. Quem não tá acostumado acha horrível, porque pensa, meu Deus, é mais uma legislação para seguir. Eu adoro quando o produto tem RTIQ, eu gosto, eu acho que facilita bastante. Tem gente que não gosta. Olha lá, a Gi falou, o meu tinha doce de leite que na verdade era sobremesa láctea. Exatamente. Alguns outros pontos, a Gabriela falou aqui, tabela nutricional, fala um pouco. Tabela nutricional é igual, tabela nutricional não vai mudar nada. A tabela nutricional de um sorvete, de um requeijão é a mesma coisa, mesma tabela, mesmo padrão, seguem as mesmas legislações. RDC 360, RDC 359. Vai fazer informação nutricional complementar? RDC 54.
Mesma legislação, mesmos padrões. A única exceção é produtos cárneos, aliás, produtos cárneos não, carne in natura, carne congelada, não precisa. Pode, se for fazer segue o mesmo padrão, se for fazer segue o mesmo padrão. Precisa? Não necessariamente. Se ela não for manipulada, se ela não tiver ali outros ingredientes, não precisa. É isso. Mas de resto não muda, é o que eu falei. Não tem outra legislação para a tabela nutricional de produto. É a mesma. Falei desde o começo. RDC 360 e RDC 359. Não muda. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, alguns detalhes que mudam, né? RT e Q, mas isso não é específico de produtos de origem animal. Lá no RISPOA tem algumas especificidades. Então, por exemplo, água na lista de ingredientes. Vocês me perguntam muito isso. Eu declaro água na lista de ingredientes? Sim, de todos os produtos. Se a água está presente no produto final, se ela não evaporou durante o processo de formulação desse produto, de produção desse produto, se ela se encontra no produto final, declara a água como ingrediente. Na lista de ingredientes, na sequência ali que ela aparece. Qual é a diferença? Produtos que não são de origem animal, eu não preciso declarar a quantidade de água que tem. Eu vou declarar a água como qualquer outro ingrediente. Então eu tenho ali farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, ovo, achocolatado em pó, fermento. Pronto, fiz um bolo. É isso que eu tenho. Agora, se eu coloco água em um produto de origem animal, eu também tenho que declarar na lista de ingredientes. A diferença é que eu preciso declarar a porcentagem dessa água. Ela vai entrar na lista de ingredientes em ordem decrescente no lugar dela, só que eu preciso colocar a porcentagem, independente da quantidade. Precisa vir a porcentagem de água junto da água na lista de ingredientes. E aí, se passar de 3% de água, eu preciso declarar isso inclusive no painel principal do rótulo desse produto. Coisa que não acontece com produtos que não são de origem animal. Então, esse é um detalhe. Isso está no RISPOA. Então, a partir do momento que você está ali com o RISPOA para fazer a rotulagem, você vai achar facilmente essa informação. Tá lá. Então, água, independente da quantidade em produtos de origem animal, eu declaro a quantidade em porcentagem. Se passar de 3%, eu declaro também no painel principal do rótulo. Tipo, contém X% de água. É assim que faz. Então, esse é um detalhe. Outra coisa, produtos de origem animal que tem gordura vegetal, a gente precisa escrever contém gordura vegetal. Também no painel principal do rótulo, essa informação precisa estar próxima da denominação de venda do produto, em caixa alta e negrito, se eu não me engano, sem interferência de outros dizeres, de imagens, nada, precisa escrever contém gordura vegetal. Isso para todos os produtos de origem animal que tem gordura vegetal na sua composição. Então, esse é outro detalhe. Se em um produto que não é de origem animal eu adiciono gordura vegetal, eu não preciso falar no painel principal, né? Eu vou falar só lá na lista de ingredientes. Mas produtos de origem animal eu falo tanto na lista de ingredientes. Essa parte não precisa de porcentagem, tá? É só água. Mas também vou falar contém gordura vegetal no painel principal. Outra diferença de os produtos de origem animal antes precisavam trazer data de fabricação. Era o único produto que precisava. E agora, depois da atualização do RISPOA e da IN22, não precisa mais. Então, como eu falei, essas novidades já estão em vigor. Então, hoje os produtos de origem animal não precisam mais trazer a data de fabricação obrigatoriamente. Então, isso já ficou igual todo mundo também, porque antes só eles precisavam e agora eles não precisam mais. Então, essa foi outra alteração que teve. E outra coisa muito frequente é que os produtos de origem animal, em sua grande maioria, precisam de registro no Ministério da Agricultura. É o contrário da Anvisa, né? Os produtos da Anvisa, a grande maioria não precisa de registro, só alguns muito específicos. No MAPA,
mapa, os produtos mapa em geral precisam de registro no mapa. Os produtos de origem animal também, né, estão inclusos. E a gente precisa trazer um número desse registro no rótulo. Então é uma parte importante da rotulagem de produtos de origem animal, trazer o número de registro. Só que agora também com a atualização do RISPOA, alguns produtos estão isentos de registro. Pururuca, torresmo, farinha láctea, própolis, pólen talvez? Bom, não sei. Agora no RISPOA, isso tá no RISPOA também, veio com a atualização do RISPOA, que alguns produtos de origem animal não precisam mais de registro. Só que na Anvisa, quando o produto não precisa de registro, o que acontece? Nada. A gente simplesmente não registra, não fala do registro e é isso, segue a vida. Não é uma informação do rótulo. Tem gente que coloca lá, produto isento de registro segundo o RDC 27. Tem? Precisa? Não. Inclusive não façam, porque normalmente tá errada essa declaração. A pessoa cita a RDC errada, nada a ver. Então, não faça. Já com o mapa, com os produtos de origem animal, os produtos isentos de registro precisam trazer essa informação de produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tem que ser essa frase, tá? Isso está previsto lá no RISPOA, quando eles falam de rotulagem. Os produtos que não precisam mais ter o registro agora, ao invés de colocar o registro, o número do registro, como os outros fazem, eles precisam falar produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E uma coisa muito importante também, falando em registro, é que os produtos de origem animal, eles precisam de um serviço de inspeção. Então pode ser SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, pode ser CIA, que é o estadual, pode ser CIF, que é o federal, tem o CISB, tem aí umas coisas, que é o Serviço de Inspeção. Então, mesmo os produtos que agora são isentos de registro no Ministério da Agricultura, eles continuam precisando de um serviço de inspeção, tá, gente? Vai comercializar torresmo e farinha láctea sem serviço de inspeção, que vocês vão ser clandestinos. Não precisa registrar no mapa, mas continua precisando do serviço de inspeção. E o selo, né, a chancela do serviço de inspeção também tem que vir no rótulo desses alimentos. Quando for SIM, CIA, essas coisas que são mais regionais, aí vai de cada estado, qual que é a chancela, qual que é o tamanho, como que tem que estar, daí precisa ver na sua cidade ou no seu estado como que isso precisa ser feito. Agora, o CIF, que é federal e que daí é geral para todo mundo, e aí eu posso falar aqui com vocês, lá no RISPOA tem a parte de carimbos. A gente sempre vai usar o modelo 3, que é o modelo para alimentos para alimentação humana, né? Que é o nosso caso. E aí o tamanho, então a estrutura dele vai ser sempre a mesma, que é aquela bolinha, tá escrito CIF, aí tem Ministério da Agricultura, não lembro como que é exatamente, tem um número, tá escrito Brasil, enfim. A estrutura é a mesma, a carinha do selo vai ser a mesma. O que vai mudar? O número do CIF, que daí cada empresa tem o seu e tem que pôr lá, e o tamanho. O tamanho que esse carimbo, que essa chancela vai estar no rótulo, depende do peso do rótulo. Então, ali tem as proporções certinhas. E aí, dependendo de onde o seu produto se encaixar ali dentro, vai ser o tamanho que você precisa trazer esse selo no seu rótulo. Mas o selo em si vai ser sempre o mesmo do CIF, tá? Daí, dos outros serviços de inspeção, cada um tem o seu. Aí tem que ver aí no seu estado, na sua cidade, como que é. Sobre a frase, contém solução de 10% de água, sal, aditivo. Acho que é assim a frase. Qual é a diferença da porcentagem de água? Porque daí está falando de salmoura. Quando o produto tem salmoura, ele precisa declarar a porcentagem de salmoura também. Quando o produto tem salmoura, precisa falar também. Então não é diferente. Eu entendo que não substitui. Você precisa falar as duas coisas. Você precisa falar a porcentagem de água e a porcentagem de salmoura. E não acho que tem que abrir, tipo, água, sal e aditivos. Eu falo salmoura. Tem tantos por cento de água e tantos por cento de salmoura. Registro se for sim, registra no órgão correspondente. No mapa não tem quem tem CIF ou CISB, disse Leonardo. No caso de produto composto, por exemplo, uma esfirra, a carne é preparada com água, eu preciso declarar... Não, porque a esfirra não é um produto de origem animal. Alho e cebola é considerado especiaria, gente. O carimbo não revisa necessariamente no painel principal. O carimbo não precisa estar necessariamente no painel principal. Não precisa estar necessariamente no painel principal. O que mais que eu queria falar de produtos de origem animal? Deixa eu ver o que vocês mandaram nas perguntas. Não é live de perguntas e respostas, tá, gente? Não vou ficar
respondendo pergunta aqui especificadamente. Eu só queria saber quais eram as dúvidas de vocês, assim, pra me guiar aqui no que eu tinha pra falar, porque é basicamente assim, né? O resumo dessa live, a rotulagem é a mesma, tem alguns detalhes diferentes. O resumo é esse. Quais detalhes diferentes? Essa questão da porcentagem de água, da porcentagem de salmoura, dos RT e Qs, que normalmente os produtos de origem animal têm, dessa necessidade de declarar o número do registro no mapa, porque eles têm, normalmente. Os que não têm precisam declarar que é produto isento de registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Independente se tem ou não registro, eles precisam estar em um serviço de inspeção. O serviço de inspeção tem uma chancela que precisa vir no rótulo. A Larissa perguntou, apenas POA... Gente, POA é sigla para produto de origem animal. Apenas POA pode ter no rótulo premium, gourmet, tal. Qual legislação prevê isso? Boa pergunta, Larissa, porque assim, não é só produto de origem animal que pode trazer essas denominações de qualidade, como gourmet é ótimo, gourmet, premium e tal. Não são só eles. Só que o que acontece? Os produtos em geral, eles podem trazer denominações de qualidade desde que esteja previsto no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Onde diz isso? Lá na lei mãe da rotulagem, que é o Decreto-Lei 986 de 1969. O que a RDC 259 diz para endossar isso? Não induz o consumidor ao erro ou ao engano. Então, assim, a partir do momento que você não tem uma definição do que é premium e do que é gourmet, e você está colocando lá, está induzindo o consumidor ao erro. De forma geral, não pode nos produtos, a não ser que tenha alguma denominação de qualidade prevista em regulamento técnico. Ah, meu produto não tem regulamento técnico. Tá, então não tem previsto essas coisas, né? Tá. O que aconteceu com os produtos de origem animal agora? Com a atualização do RISPOA, ele trouxe 3 artigos da legislação, que eu não vou me lembrar exatamente quais são agora, mas talvez seja tipo 446, o 445 e o 447, talvez, alguma coisa assim. Que diz que agora, na rotulagem de produtos de origem animal, a gente pode usar essas denominações, mesmo que elas não estejam previstas em regulamento técnico de identidade e qualidade. Então, esse uso indiscriminado de denominações de qualidade é sim algo bem específico de produto de origem animal, porque o RISPOA te respalda. Então, eu posso falar tanto premium, gourmet, como até falei aqui bastante disso, galinhas livres de gaiolas, leite de vacas felizes, falar que o leite é tipo A2, falar que a receita é da vovó, a receita é de família. Então, para produtos de origem animal, isso está liberado. Mas ou ele precisa estar previsto em um regulamento técnico. Então, por exemplo, eu posso falar que a manteiga é de primeira qualidade, porque lá no RTQ de manteiga me diz que essa é uma denominação de qualidade que eu posso usar em determinados casos. Se não estiver previsto em nenhum regulamento técnico, como é o caso de premium e gourmet, que eu nunca vi previsto em nenhum regulamento técnico, eu posso usar, desde que logo depois, tipo, junto com essa declaração, eu explique o porquê que eu tô falando que é premium. Eu explique o porquê que eu tô falando que é gourmet. E principalmente que eu possa comprovar isso que eu estou dizendo. Então, se eu escrever lá que o meu hambúrguer é premium, aí eu escrevo do lado, é premium porque ele é feito com carne de vacas dos Andes, dos Alpes suíços, que só comem gramas cor-de-rosa, por isso que ele é premium. Beleza, você escreveu premium e você explicou. Tudo certo? As suas vacas são dos Alpes 100%. Naquele hambúrguer você só usa carne de vacas dos Alpes suíços que só se alimentam de grama cor-de-rosa? Você consegue comprovar isso? Isso é verdade? Pode ser comprovado? É verdade, pode ser comprovado. Tá aqui, ó, o rastreamento da vaca, a vaca lá nos Alpes, a grama rosa, ela come, então eu consigo comprovar isso. Beleza? Ótimo, então seu hambúrguer é premium e sua explicação tá correta e você consegue comprovar. Agora você escrever meu hambúrguer é gourmet porque eu pico ele na ponta da faca. Daí eu chego lá na sua indústria e não, você não pica na ponta da faca, você pica lá no moedor de carne. Ai, não, né? Então eu até mostrei aqui o exemplo do requeijão Poços de Caldas,
que eles escrevem original e depois eles explicam que eles escrevem original porque foi a primeira marca a produzir requeijão cremoso. Então, tipo, tá. Eles foram a primeira marca a produzir requeijão cremoso? Foram. Eles conseguem comprovar? Acredito que sim. Então, pronto. Beleza, pode usar o original, tá explicando, é comprovado. Feito. Agora, eu não posso escrever gourmet e não falar por que meu produto é gourmet. Ou não conseguir comprovar aquele gourmet. E mel gourmet? Mel é um produto de origem animal, logo mel está dentro do RISPOA, logo mel pode usar. Então, beleza, você pode falar mel gourmet. Gourmet por quê? Qual é a sua explicação pro gourmet? Precisa explicar. E aí, a partir do momento, porque as minhas abelhas são muito especiais. Só eu tenho essas abelhas, eu desenvolvi uma espécie de abelha e só eu tenho. Interessante esse gourmet aí. Você consegue comprovar que só você tem essa espécie de abelha, que ninguém mais tem, que elas são muito específicas e que você que desenvolveu elas? Consigo. Tá bom, ótimo, então beleza. Ah, não consigo, porque não sou só eu que tenho essa. Assim, na verdade, não sou só eu que tenho essa. Então não, então é fraude, então não pode. Então é isso que tem que ver. Você perguntou qual legislação que prevê isso? RISPOA, Decreto 9.013 de 2017, após a atualização pelo Decreto 10.468 de 2020. Foi esse decreto que atualizou o RISPOA que trouxe essas especificações aí. Então só POA, não é que só POA pode ter no rótulo premium e gourmet, mas é que essas expressões foram regulamentadas pelo RISPOA. Produtos da Anvisa, por exemplo, ficam aí nessa de não tem no regulamento técnico, tá induzindo o consumidor ao erro, então fica essa loucura. Como saber se o produto é isento de registro? Janete, parta sempre do princípio de que falou que é produto de origem animal, precisa de registro. Parte desse princípio. Partiu desse princípio, você vai lá no RISPOA, que eu acabei de falar, e olha quais são os produtos isentos de registro. São pouquíssimos, são tipo 6, 7 no máximo. É que eu não vou lembrar todos, mas é torresmo, pururuca, farinha láctea, própolis. Aí eu vi que mandaram aqui geleia real, mas esse eu não tenho certeza, eu vi que só que mandaram aqui. Mas lá no RISPOA eles falam, agora os produtos tal são isentos de registro. São só esses, o resto todos precisam de registro. E todos precisam do serviço de inspeção, até os que não precisam de registro no mapa. Todos precisam de serviço de inspeção e quase todos precisam de registro no Ministério da Agricultura. Mas não tem uma definição de gourmet e premium na legislação, né? Não, é você que precisa definir, é você que precisa explicar o porquê que você usou essa expressão e é você que precisa comprovar que tudo que você disse é verdade. Também não tem uma definição de vacas felizes, por exemplo. É obrigatório declarar o RT e o número de registro dele na embalagem? Não, gente. Em nenhum produto a gente precisa declarar qual foi o profissional responsável pelo rótulo e nem nenhum número dele, tipo CREA, CRN, nada disso. Em nenhum produto e nem nos produtos de origem animal. O registro que você precisa declarar no rótulo do produto é o registro do produto no Ministério da Agricultura, não do profissional que fez o rótulo. Não é obrigatório colocar INS na lista de ingredientes dos produtos de origem animal. Não é obrigatório. Em nenhum produto, é opcional. Você coloca ou o nome por extenso do produto, ou o INS, ou os dois. O nome por extenso e o INS. Não é obrigatório colocar INS. Inclusive tem um destaque, eu tenho 2 destaques, gente, aqui no Instagram. Um deles é sobre INS em produto de origem animal. Então dá uma olhadinha lá que eu expliquei tudo, eu coloquei print da legislação e tudo mais, tal e coisa. Não precisa. Nem com atualização. Não precisa. Como consultores, devemos cadastrar o produto do cliente no PGA SIGCIF? PGA SIGCIF, gente, é um programa, vamos dizer assim, que a gente precisa cadastrar os produtos de origem animal sob CIF. Só sob CIF, tanto que é PGA SIGCIF. Não, como consultor não tem como você fazer isso na realidade, porque o registro CIF é da empresa, então o acesso ao PGA SIGCIF é da empresa. A não ser que você esteja dentro da empresa com o acesso deles, aí você vai lá e cadastra. Mas não necessariamente é a sua função como consultora. Eu, por exemplo, não registro. Eu não registro, nunca registrei. Só falo, tipo, ó, essas informações aqui você precisa cadastrar lá. Se tiver alguma dúvida sobre as informações, me pergunte. Mas é uma plataforma, não é bem um programa. É mais uma plataforma, como disse a Gi, do que um programa.
Sistema. Pronto, sistema eu acho que é a palavra. Mas enfim, o cadastro é da empresa, então o acesso é da empresa. Então a empresa precisa te dar esse acesso e você precisa estar lá com o acesso para fazer. Mas não é a sua função, isso precisa ser combinado na realidade, se vai ser sua função ou não. Mas não é tipo, eu fiz a rotulagem, então eu cadastro o produto no PGA SIGCIF. Não é assim que funciona.